Oi, gente, cheguei. Bom, vocês sabem, assim, não vou falar muito, né, mas vocês são o meu grupo preferido, o grupo de segundo ano, né? São as matérias que eu mais gosto de lecionar, é o grupo mais interessado, que interage comigo, fazem perguntas, né? Então, eu tenho muito prazer em produzir uma aula para vocês. Puxação de saco à parte, né? Vamos falar do assunto de hoje, que nós estamos no módulo de anatomia e fisiologia humana. Eu não faço ideia como eu vou ficar dentro do tempo nesse tema da respiração, mas eu fiz os slides assim bem compactos para tentar falar o máximo que a gente conseguir e complementar nas nossas aulas ao vivo. Um pequeno detalhe antes da gente começar a nossa aula é que é muito importante que vocês assistam o vídeo antes de ir para a nossa aula. Nós ganharíamos muito mais tempo se eu conseguisse seguir em frente, só tirando as suas dúvidas acerca do assunto do vídeo que nós produzimos na semana. Então, fica a dica aí para quem quiser facilitar a vida da Renatinha. Deve assistir o vídeo antes, até porque saí de casa, larguei meu filho, vim aqui gravar aula para vocês, então eu desejo muito que vocês assistam a minha aula. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa falar da respiração é que existem dois tipos de respiração. Como assim, Renatinha? Eu não entendi. Lembra que eu falei para vocês que um conjunto de célula forma um tecido, conjunto de tecido forma um órgão, conjunto de órgãos forma um sistema, não é isso? Então, quando a gente fala de respiração celular, eu estou falando com vocês com uma respiração que acontece dentro da nossa célula, que basicamente necessita da presença das mitocôndrias para acontecer. E a respiração pulmonar, eu estou falando do sistema como um todo. Se eu for reduzindo cada vez mais a minha forma de observar, eu vou chegar na respiração celular. Vocês devem ter aprendido a respiração celular no primeiro ano. Se vocês não aprenderam, vocês vieram de outra escola, alguma coisa desse tipo, não se preocupe, porque o terceiro ano ele é revisional, você vai passar por isso. Mas a respiração celular, ele acontece dentro da nossa célula e culmina ali com uma série de eventos que vão permitir que a glicose, o açúcar, seja quebrado e a energia é liberada que está contida nas ligações que estão prendendo os carbonos, os 6 carbonos da glicose. Então, não confunda. Quando a gente está estudando sistema respiratório, nós estamos falando da respiração pulmonar, que está ligada à respiração celular de qualquer forma. Só que a gente divide para ficar mais didático. Outra questão que a gente precisa responder... Ah, não, gente, vou voltar aqui, peraí. Uma questão que a gente precisa responder é: para que eu respiro? Para que serve o oxigênio nesse sistema todo, nesse circuito todo do meu corpo? O oxigênio, ele serve para que a reação alimentar de quebra da glicose, ela aconteça com eficiência. O oxigênio, ele é ali uma substância essencial para que aconteça ali a retirada da energia. Então, a gente pode dizer que respiramos para conseguir energia, para haver uma reação com a glicose? Sim, gente, é certo a gente falar que a gente respira. E para quem é asmático, quando vocês estão atacados da asma, geralmente vocês ficam muito cansados. Esse cansaço é justamente porque o oxigênio não está circulando da forma com a qual ela deveria, então você fica cansado por conta disso. Agora sim, vamos aos órgãos presentes no nosso sistema respiratório. Por onde o ar entra? Ele entra pela nossa cavidade nasal e entra também pela nossa boca. Ao entrar o ar, a gente tem ali uma série de pelinhos nas nossas narinas que vão servir como um filtro
vão reter determinadas substâncias, determinadas partículas que estão presentes no ar e vão impedir que essas partículas cheguem até o nosso pulmão. Quando a gente fica gripado, resfriado ou com alergia, aquele muco que a gente está botando para fora, ele é proveniente de uma luta das nossas células de defesa com as bactérias ou com os vírus que eventualmente se instalaram ali. Então, esse muco, ele é resíduo aí da briga entre as nossas células de defesa e o antígeno que eventualmente entrou. Seguindo o caminho aí do nosso ar, nós passamos agora para a faringe. A faringe é uma estrutura que tem presente a epiglote. Nós já falamos isso no nosso sistema digestório. A epiglote, ela é como se fosse assim uma linguetinha, uma estrutura cartilaginosa que se fecha quando a gente vai comer para impedir que o alimento siga para o sistema respiratório. Então, quando nós respiramos, essa epiglote ela está aberta, fazendo com que o ar siga para os nossos pulmões. Se liga ali na nossa imagem. Seguimos da faringe, nós temos a laringe. Gente, a gente também tem as pregas vocais aí. São estruturas compridinhas que vibram e produzem o som. E elas também têm uma função aí estrutural de impedir que substâncias adentrem ao nosso sistema respiratório. Passamos para a laringe e chegamos na traqueia. Característica da traqueia é que ela é um órgão que é cartilaginoso formado por anéis. Esses anéis, imagina só se fosse ósseo. Essa estrutura rígida ia causar ali um impedimento, não um impedimento físico, mas seria mais difícil do ar chegar. Então, toda essa traqueia, esse tubo que vocês estão observando ali na imagem, ele é cartilaginoso, ele é um tubo formado por anéis. Esse tubo, ele se ramifica, tubo se ramificou, olha lá, ó, tô ramificando, ó. Esse tubo se ramifica e formam o que a gente chama de brônquios. Estruturalmente também é formado por anéis, também é formado por cartilagem. Os brônquios, eles continuam se ramificando, adentram os pulmões e formam o que a gente chama de bronquíolos. Os bronquíolos, eles continuam se ramificando e vão dar origem aos alvéolos, que são enovelados de capilares que vão promover ali a hematose. Vão deixar o CO2 e vão pegar o oxigênio. Outro componente, outro órgão que a gente tem do nosso sistema respiratório são os pulmões. São estruturas que se enchem de ar para que a gente possa captar o oxigênio. Uma coisa que eu não entendia muito quando eu era estudante é que por que o ar é uma mistura de gases e a gente utiliza o oxigênio, só o oxigênio, né, gente? Eu não entendia. Aí a gente, quando fica assim, quando vai para a universidade, a gente tenta de tudo para entender tudo que a gente não entende. Então, a gente tem um mecanismo que vai selecionar o oxigênio e vai colocar o que a gente não utiliza para fora. Para isso, a gente tem dois movimentos respiratórios, que são ali um balé que vai fazer com que os nossos pulmões tenham mais espaço ou menos espaço. Esse balé respiratório a gente chama de inspiração. Ó, inspirei, ó. Puxei o ar para dentro e expirei, ó. Joguei o ar para fora. Quem faz essa movimentação é um músculo que está na base dos nossos pulmões, chamado de diafragma. Quando eu vou inspirar, ó, inspirei. Vejam que a minha caixa torácica, ela aumentou de tamanho. Para ela aumentar de tamanho, o meu diafragma precisa descer.
Quando eu vou colocar para fora o ar, ó, eu diminuí esse tamanho, por quê? Porque o meu diafragma ele subiu, retirando esse ar que estava presente dentro dos nossos pulmões. É bem legal isso, tá, gente? Então, são os dois movimentos respiratórios, inspiração e expiração. Essa imagem é uma imagem que mostra ali os bronquíolos a uma radiografia com... como é que é o nome daquilo, gente? Com contraste. Então, a gente consegue observar ali os bronquíolos. E, do outro lado, a gente está vendo os alvéolos pulmonares. Os alvéolos pulmonares, a gente tem ali vários capilares que estão enovelados, no qual os nossos gases respiratórios vão entrar e vão sair, vão entrar e vão sair. Por que eu trouxe essa imagem para vocês? Porque quando a gente trabalha isso no ensino fundamental, a gente pensa que são estruturas isoladas. E olha quantos componentes a gente tem ali. A gente tem nervo, a gente tem vasos linfáticos, a gente tem musculatura, a gente tem arteríolas, a gente tem capilares, a gente tem várias estruturas formando a unidade funcional do nosso sistema respiratório, que são os alvéolos pulmonares. Pergunta que a titia vai deixar no ar. Titia vai deixar no ar para você. Para que nós respiramos? Nós já falamos isso no início do vídeo. Se você perdeu, volta lá e vê de novo o vídeo e responda essa pergunta, porque ela pode ser uma pergunta de prova. Bom, gente, por hoje foi só. Desculpa o vídeo longo, mas não tem jeito. Foi até muito curto para a quantidade de assuntos que a gente tem para falar. Um beijo, até a próxima aula.